Eu fui convidada pela equipe da Eco Universidade para um encontro sobre o movimento ambientalista. Nesse vídeo de hoje você vai ver um breve histórico apresentado por mim sobre o movimento ambientalista e também a discussão com todo o pessoal lá do encontro da Eco Universidade. Se você quiser saber mais sobre a Eco Universidade, o site deles vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, estou muito feliz de receber vocês aqui, feliz de vocês estarem gostando da proposta da EcoUni, de vocês estarem juntos, todo mundo de coração aberto. Então, muito obrigada. E o quanto vocês quiserem, vamos estar muito felizes que vocês caminhem conosco, né, Carlinha? Então, vou deixar o espaço para você se apresentar também. Oi, gente, meu nome é Carla e junto com a Thaís nós somos as cofundadoras da EcoUni. A Gabi, que está aqui, Gabriela Marcondes, também está junto com a gente nessa empreitada aí também. E só queria dizer, a Thaís falou muita coisa legal já, eu só queria dizer que para mim é muito lindo ver essa comunidade florindo tanto nesse encontro, né, maravilhoso, mas também em todas as trocas que já estão acontecendo lá pelo Telegram e pelo Instagram e por várias outras formas aí, nosso YouTube também. E só para dizer que para mim a comunidade ela traz uma coisa assim muito linda que é da gente ir junto, sabe? Que eu sinto que quando a gente está fazendo sozinho é tão mais difícil, né? Com tanta coisa acontecendo nesse mundo que inclusive nos desmotiva, nos faz querer desistir e a comunidade fala, não, a gente não está sozinho, tem outras pessoas que estão querendo ir junto, sabe? Construir um mundo melhor, construir um ecofuturo. Então, essa comunidade representa essa beleza de fazermos juntos. Então, só queria dizer isso e agradecer muito por vocês estarem aqui, por vocês acreditarem nisso também. Ah, e queria agradecer a Marcela também, né? Gabi, você quer falar alguma coisa? Só... Eu ia só apresentar a Marcela mesmo e já ótimo. começar, mas Manda ver, super então. obrigada mesmo, Marcela, por ter aceitado o nosso convite. A Marcela vai falar para a gente sobre o tópico ambientalismo, né, como a gente conversou. E é isso, aí depois a gente pode abrir para discussão, para conversar. Quem quiser ligar a câmera também, fica à vontade para ligar. E estamos conversando. Pode começar da forma que você preferir. Tá bom, Marcela? Tá bom. Eu preparei umas apresentaçõezinhas que eu gosto de ilustrar enquanto eu tô falando. Vamos começar assim bem lá antes, né, com uma abordagem assim bem ampla. Os primeiros registros que nós temos de um impacto ambiental severo na população mundial, né, afetou vários países, foi devido a um desastre natural, foi a erupção desse vulcão no Peru em 1600. A erupção desse vulcão, na escala de explosividade que vai de 1 a 8, foi de 6. Então, foi bastante intenso e recentemente os cientistas descobriram, né, foi em 2008, que eles descobriram os impactos que esse vulcão, um único vulcão, causou no clima global por volta do século XVII. Então, aqui nós temos as evidências, né, das atividades solares na Terra, e esse foi um dos vulcões que contribuiu para a ocorrência da chamada pequena era glacial que nós tivemos. O tempo não é muito certo, os cientistas não concordam muito bem com esse tempo, mas ocorreu entre 1303 e 1860. Então, nós vemos aqui o chamado o vulcão no Peru, e nós podemos ver aqui a redução drástica, né, da incidência solar sobre a Terra. Então, houve um período de muitas erupções e possivelmente foi a causa dessa pequena era glacial no nosso planeta. Aqui um outro, né, mapa para falar que esse vulcão ele afetou países como o Japão, a China, os Estados Unidos, e causou uma fome extrema na Rússia, que é a maior até hoje, né, o caso de fome extrema do país, e matou aproximadamente 2 milhões de pessoas. Então, 2 milhões de pessoas já é bastante atualmente, imagina em 1600. E quando eu falei isso no meu vídeo sobre o movimento ambientalista, eu tenho um vídeo desse no canal, vou falar mais para frente também do meu canal. Alguém comentou lá, não entendi, erupção do Peru na Rússia, como assim, falando assim, o que você está falando, né? Não estou entendendo nada. E eu expliquei, e isso conecta muito com o que a gente estava sendo discutido lá no Telegram, né, da conectividade de tudo com todos no nosso planeta. E no comentário eu respondi para a pessoa explicando sobre essa conexão.
Muitas vezes as pessoas não entendem o que acontece em um país, não necessariamente vai afetar somente aquele país, né? Pode afetar todo o nosso planeta, que é o que ocorre. E estudando o movimento ambientalista, eu percebi que o movimento foi se solidificando e ganhando mais estrutura na sociedade em geral, quando as pessoas começaram a entender mais sobre essa conectividade. Aqui eu tenho um exemplo, né, para a gente entender o conhecimento da época, né, sobre as ações humanas, né, as interferências humanas no meio ambiente, nos sistemas ambientais, é o caso da evolução de Biston betulária, que é um tipo de traça. O que aconteceu? Em 1848, eles perceberam que as espécies de traça de cor branca, né, de cor mais clara, estava decaindo. E isso porque o tronco das árvores estava sendo afetado pela poluição da Revolução Industrial, no começo, né, da Revolução Industrial, que se queimava muito carvão, e isso afetou a coloração do tronco das árvores, que ficou mais escura. Então, essas espécies de traça mais claras ficaram mais visíveis para os predadores e começou a diminuir. Então, isso é um chamado melanismo industrial, né? Coisa artificial que nós causamos na natureza. E um outro exemplo, né? Conexões que ainda hoje nós estamos tentando descobrir e entender mais sobre. Esse exemplo está nessa espécie de sabiá americano que prevê furacões. Isso mesmo, essa espécie tão bonitinha, eles preveem furacões de acordo com a migração. Então, foi observado por pesquisadores da Universidade de Delaware, nos Estados Unidos, que os padrões migratórios dessas aves, eles mudava de tempos em tempos, e foi descoberto que essa mudança se dava para que eles evitassem as tempestades e os furacões enquanto eles estavam migrando do norte para a América do Sul. E esses sabiás preparam a sua migração antes mesmo de qualquer atividade de tempestade e furacão ser detectada pelos nossos equipamentos meteorológicos. Então, e até hoje, assim, não se sabe direito como que eles conseguem prever isso. Mas as observações foram, assim, certeiras. Quando eles mudavam a migração, ocorria, né, o tempo coincidia com a ocorrência de furacões logo depois e tempestades. Eu gosto de dizer, né, que a ingenuidade nossa e prepotência do ser humano pensar que nós somos os seres mais inteligentes do planeta. Né? E um exemplo atual, né, de algo que nós sabemos o motivo de acontecer, que são as mudanças climáticas, é na cor da pelagem dessas lebres do hemisfério norte. Então, o que acontece? Essas lebres, a coloração dessas lebres muda do marrom para o branco no inverno. Então, para eles se camuflarem no inverno, né, que está coberto de neve, a pelagem fica branca. E como a neve está derretendo muito mais cedo, devido ao aumento da temperatura global, a mudança na cor da pelagem dessas lebres acaba ficando desincronizado. Então, nós vemos aqui o histórico, né, e uma projeção dos dias que eles vão ficar expostos, né, aqui em 2100, 2050, no dia que essas lebres, quantos dias elas vão ficar expostas com a cor desigual. Provavelmente, né, aqui elas vão ainda estarem brancas na primavera, quando não tem mais neve, e o que ocorre é que elas ficam expostas demais a predadores, e já é observado, até atualmente já estão observando a diminuição da taxa de sobrevivência dessas lebres, que são predominantes no hemisfério norte. Então, aqui seria, né, a cor ideal, né, para o ambiente ideal, que ela fica muito bem camuflada, e aqui como ela estaria, né, a cor, a pelagem muda quando a neve acaba. Acho que está acontecendo é que eles estão ficando branquinhos ainda, não tem mais neve. E no vídeo, né, do canal que eu falo sobre o movimento, como começou o movimento ambientalista, eu falo sobre os principais acontecimentos que levaram à consolidação desse movimento na década de 60. Então, eu falo do vulcão no Peru, da fome na Rússia,
Também passo pelo sistema de reflorestamento no Japão, um sistema que eles desenvolveram lá já em 1666 para evitar a erosão do solo. O Código Florestal da França, que data de 1669, e chegamos na Revolução Industrial, né? Antes da Revolução Industrial, os problemas ambientais eles eram percebidos muito em escala local. E a partir do século XVIII, com o início da Revolução Industrial, as nossas ações começaram a mostrar um impacto de escala regional e global. Então, nesse período, nós temos a publicação por Thomas Malthus do ensaio sobre o princípio da população, que diz que a população tenderia a crescer em progressão geométrica e a produção de alimentos em progressão aritmética, o que ia causar, ia ter muita gente para pouco alimento, né? Em resumo. E essa teoria ficou conhecida como teoria populacional malthusiana, que está diretamente ligada ao uso de recursos e alertava para os processos de otimização, os processos produtivos. E essa publicação é considerada, até hoje, um dos marcos, né, do início do movimento ambientalista. E nós temos em 1966 o termo do cunho, né, a termo ecologia foi cunhada por Ernest Haeckel, já para reforçar e perpetuar mais essa ideia de conexão, já que na ecologia, né, considera-se que todos os organismos estão conectados em uma rede e um encadeamento, né, que forma, que chamamos de ecossistema, encadeamento dessa rede é o que chamamos de ecossistema. Em 1900, nós temos a primeira Conferência Internacional Ambiental, que foi uma convenção para a preservação de animais, aves e peixes no continente africano. E pulamos para a década de 60, né, que tudo começa a se consolidar mais e mais. Publicações como O Silêncio da Primavera, em 1962, da Rachel Carson, marcaram uma era, né? E esse livro é até hoje referência para pessoas da área ambiental e também de outras áreas que não sejam ambientais, né? Por que não? É um livro muito bom. E após 2 guerras mundiais, a geração de baby boomers, que sucedeu a chamada geração silenciosa, né? Essa geração silenciosa que passou pela Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, a geração de baby boomers queria agora gritar, né, pelos seus direitos e pelo modo de vida insustentável da época em que até hoje nós estamos vivendo e estamos acostumados a viver. E entre os anos 60 e 70 é que o movimento ambientalista ganha muito corpo e muito mais vozes. Então, a gente tem um exemplo aqui do Dia da Terra, né, que foi o primeiro Dia da Terra que ocorreu em 1970. E aqui também um protesto aqui em favor da natureza no Brasil. E o avanço do movimento de contracultura, que é uma forma de contestar o modo de vida vigente, podemos dizer também que o movimento ambientalista é um movimento de contracultura. Contra a cultura que ainda, infelizmente, é atual, né, de consumismo, degradação ambiental a qualquer custo. E chegamos nessa época que tivemos tantos acordos climáticos, marcos históricos proporcionados por, né, vários acordos entre nações. Nós temos a Conferência de Estocolmo, em 1972, a Agenda 21, a Eco 92, né, também conhecida como Rio 92, depois veio a Rio +20, temos o Acordo de Paris, que sucedeu o Protocolo de Quioto, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, muita coisa aconteceu desde a década de 60 para cá. E atualmente é a geração Z que está na liderança aí das cobranças por ações climáticas, muito mais incisivas, né, essa geração, e cobrando aí dos líderes mais ação diante dessas mudanças climáticas, que eles serão os que mais sofrerão as consequências, né?
Tem aqui a frase: quando líderes agem como crianças, crianças tornam-se líderes. E temos a greve global pelo clima, que foi liderada pela Greta Thunberg. Podemos dizer também que o maior nome, né, do movimento ambientalista da geração Z é a Greta Thunberg. A sociedade que permitiu o surgimento de uma Greta é a sociedade sueca, uma sociedade baseada na igualdade social e de gênero, também, principalmente, e no desenvolvimento sustentável. Sem igualdade social, também fica bem difícil prosseguir com o desenvolvimento sustentável. E essa sociedade que eu faço parte atualmente, né, falando um pouquinho aqui como que eu vim para aqui, eu vim para a Suécia porque eu fui aprovada numa bolsa, né, oferecida pelo governo sueco, gerenciada pelo Instituto Sueco, uma bolsa integral de estudos e que cobre tudo, desde as despesas, passagens aéreas, mensalidade da universidade, o custo de vida, tudo. E foi como eu vim parar na Suécia em 2016. Participei do programa, né, me formei pelo programa de mestrado em Ciência para o Desenvolvimento Sustentável, na Universidade de Linköping, daqui da Suécia, e esse mestrado era bem focado nos múltiplos aspectos da sustentabilidade e também das mudanças climáticas, era bem focado em mudanças climáticas. E como resultado, que me levou à minha tese de mestrado, que eu fiz sobre vulnerabilidade das cidades costeiras do estado de São Paulo à elevação do nível do mar, devido às mudanças climáticas. Resultando em mapas, eu fiz mapas de vulnerabilidade, que levaram em conta indicadores socioambientais e econômicos, indicando as cidades mais vulneráveis, que foram a cidade de São Vicente, São Sebastião, Praia Grande, Santos e Guarujá. Então, quem é de São Paulo conhece bem essas cidades. E eu posso deixar o link também da minha tese aí no chat, se você quiser saber mais, eu posso deixar se você quiser ler inteiro. Eu também mapeei as regiões que iam ser inundadas, né, até 2100, devido à elevação do nível do mar, baseado em dados fornecidos aí de referência, né, geográfica. E atualmente eu trabalho em uma das maiores empresas da Suécia, como especialista em sustentabilidade. E eu tenho o meu canal, que eu amo muito fazer o meu canal, conteúdos no meu canal sobre educação ambiental e sustentabilidade, e o objetivo dos conteúdos do canal é justamente trazer esse conhecimento sobre educação ambiental e sustentabilidade de forma simples e didática, que assim todos possam compreender, incorporar e passar esse conhecimento para frente. E eu estou conseguindo cumprir esse objetivo, porque a maior parte do meu público ele é composto por professores e alunos de escolas e universidades, que sempre me dão feedbacks bem positivos nos comentários, falando que os conteúdos são bastante didáticos, fáceis de entender, e são direto ao ponto. E atualmente o meu conteúdo faz parte aí de muitas aulas e de escolas e até universidades. E para terminar, o que eu posso também deixar no chat para vocês, livros interessantes que eu fui encontrando aí quando eu estava estudando, né, sobre esse assunto, o movimento ambientalista. Também posso deixar, copiar e colar no chat. E eu quero agradecer, falando tack så mycket, que é sueco para muito obrigada. Gratidão. Só ia agradecer mesmo a Marcela pela apresentação. E eu ia falar que, por mais que você fez gestão ambiental também, né? Mesma coisa que eu estou fazendo, mas eu não lembro, assim, de ter tido uma aula sobre isso na graduação. E é um tema que eu acho que é muito importante, né? A gente saber e até para a gente contextualizar o momento que a gente está vivendo agora. A gente vê muita coisa que vem de ações, né, do passado. E eu queria fazer uma pergunta, mas antes eu vou deixar aberto para, né, quem quiser também
falar aí com a Marcela e fazer perguntas, e pode ser também fora desse tema, o que vocês quiserem falar. Ai, Marcelo, eu tenho uma pergunta. É, Conta pra gente como é trabalhar numa grande empresa na área de sustentabilidade. O que você vem achando, assim, de trabalhar na IKEA? Que ações legais vocês vêm fazendo? Quais são os pontos positivos, os que precisam melhorar? Curiosidade para a gente saber como é que é trabalhar numa grande empresa em sustentabilidade. pela IKEA ser uma das maiores empresas da Suécia e representar bastante esse DNA sueco, né? Um motivo assim, de orgulho aqui para eles. Normalmente a IKEA, né, ela tem uns requerimentos de sustentabilidade que outras empresas não estão pedindo ainda, né? Por ser da Suécia, a Suécia tem essa característica, né, de sempre estar assim, avançada assim, nas questões de reciclagem, de energia renovável. E eu sinto que os países ficam meio assim, sabe? Por que você está pedindo isso? Ninguém está pedindo, só vocês estão pedindo, sabe? Vocês são o quê? Quer ser os melhores. Mas é uma coisa muito estranha, assim, que a gente está tão... o país é tão, assim, posso dizer, né, avançado nesse sentido de sustentabilidade, que os outros países se sentem um pouco assim, tá, mas como que nós vamos atingir isso? Se isso só existe na Suécia, o nosso país ainda não tem essa possibilidade de energia renovável, por exemplo. Então, são coisas que eu encontro assim, que são meio... são alguns requerimentos que são pedidos de vários países e por conta... E em comparação aos países nórdicos, é muito mais fácil de conseguir. Os países nórdicos sempre têm esse nível de excelência na sustentabilidade, então vai ter 100% energia renovável, vai ter gerenciamento dos resíduos deles, a água também, o consumo também está sempre controlado, as certificações estão sempre certinhas, e a gente compara com os outros países, que é bem desafiador conseguir convencê-los, né, da importância dos requerimentos que nós temos. Eu só vou fazer uma pergunta que está no chat, aí você vai, pode ser, Matheus? Só que a Bia tinha perguntado para você falar um pouquinho mais sobre o programa de mestrado, se você puder contar, que ela ficou curiosa de como que é. Então, eu posso falar que esse mestrado, uma das características, assim, também do ensino sueco é você ser bastante... ela não consegue ligar o áudio, tá bom. Você ser bastante, assim, proativo, né? Eu acho um pouco diferente da abordagem no Brasil, né? Que o professor fala basicamente as coisas que você tem que fazer e tal. Você tem que ser bastante proativo, assim, é uma coisa bem forte no meu mestrado, assim, a proatividade dos alunos em ir atrás do conteúdo, vai atrás. E o meu mestrado, então, como eu falei, ele teve bastante enfoque nas mudanças climáticas, uma vantagem também de estar numa universidade, que essa universidade minha ela é bem conhecida por tecnologia, né? Engenharia, então está bem relacionada a isso. Nós tivemos acesso a vários laboratórios de gerenciamento de geoprocessamento. Eu tive bastante geoprocessamento nas matérias. Então, nós tínhamos um laboratório assim, que tinha visão 360, muito tecnológico, assim, uma coisa muito chique. E foi muito legal. E teve um enfoque, né, como eu falei, das mudanças climáticas e todos os aspectos relacionados a acordos climáticos. Nós tivemos tipo um teatro, né, como se fosse um teatro. A gente fingir que nós estávamos numa negociação climática da ONU, então nós representávamos países, organizações, e o professor moderava lá, foi como se fosse um trabalho, assim, valia a nota e tal. E tinha muito trabalho de laboratório, com geoprocessamento, trabalho de uma coisa legal também que lá no mestrado tinha, era você dar o feedback do seu colega. Então, por exemplo, você escreve, a tarefa é escrever um artigo, né, de reflexão sobre um determinado artigo que você tinha que ler, um conjunto de artigos, e você tinha que ler o do seu colega também e dar o feedback. Escrever um feedback completo
falamos que podia ser melhor, que estava bom, enfim. E teve isso também na tese de mestrado, você tinha que ler a tese do outro colega e dar o feedback. E isso seria parte também da sua nota lá, afinal. Tá. Que mais? Nós tínhamos aulas de campo também, nós tivemos aulas de campo, bem parecido com gestão ambiental também na USP que eu fiz. E os professores eram bem variados, assim, tinha professor mais velho, que estava lá na universidade já faz tempo, e tinha professores mais novos, que estavam começando a carreira de professor, e tinham acabado de sair do doutorado e tal. E era bem diverso, assim, a minha sala. Eu digo que era um pouco dividida, assim, era o grupinho dos suecos e os dos internacionais. Então, tinha os suecos e os internacionais, mas era, assim, metade, metade. Né? Tinha gente... Eu era a única da América do Sul, tinha mais gente de outros países da Europa, mas eu era a única lá da América do Sul. Espero ter respondido. Achei muito interessante da linha do tempo que você colocou também, que a partir da Revolução, estuda isso muito, né, em mudanças climáticas, etc., que quando começa a Revolução Industrial, as coisas começam a mudar muito, que a gente começa a ter máquinas queimando, colocando muito carbono para a atmosfera, né? E aí isso começa a mudar também a relação das pessoas com o trabalho, né? As pessoas começam a ter trabalho infantil, mulheres começam a fazer parte, né, do sistema industrial, então isso muda a forma como a gente habita o planeta mesmo, né? Acho que as grandes revoluções foram a da agricultura, que a gente começou a se assentar enquanto sociedade e cultivar plantas e animais, e aí depois vem para a Revolução Industrial, que a gente também muda completamente o nosso jeito de habitar esse planeta, a população começa a crescer demais e os impactos começam a ficar muito visíveis. Então é bem interessante que a gente tem a primeira Revolução Industrial e aí esses problemas ambientalistas começam a se multiplicar, assim, né? Começa a ter cada vez mais conferências e mais pessoas preocupadas com isso. E eu achei muito lindo quando você apresentou sobre os animais e como que eles vão mudando e nos dando essas pistas, né, de que tudo está acontecendo. Então, olha como a mudança das... vou falar borboletas, eu sei que não é, mas por outra falta de nome. Como que elas mudam conforme a gente muda o nosso ambiente, né? Então, eu acho muito importante você ter trazido esse tema para a gente começar a olhar que as nossas atitudes, elas estão, sim, conectadas ao planeta. O que não está conectado é o nosso pensamento, né? A forma como a gente enxerga o mundo. Mas tudo que a gente está fazendo está conectado, está gerando efeito. Só que a gente não enxerga isso que a Marcela está falando, né? E aí as coisas começam a entrar em grande descompasso, né? O inverno, como é que chama? A primavera está chegando mais cedo quando o coelho ainda está branco, que não era o momento chegando naquele momento ainda, por conta, né, de grande transformação. Então, eu achei muito lindo essas conexões que você veio fazendo e mostrando a intensificação do movimento ambientalista, e eu também adorei as fotos das manifestações antigas, né, para ver que isso já vem acontecendo há muito tempo, e que a gente vê o movimento crescendo mesmo, né, o quanto que ele foi crescendo, e o quanto que a Greta também tornou isso uma possibilidade para as novas gerações, e o quanto a gente precisa ir lá e falar, e mostrar, né, ter os nossos canais no YouTube também, e compartilhar com a Marcela, trazer a Marcela para cá. Muito obrigada por ter topado também, Marcela, que eu acho que é quando a gente começa a perceber isso e vai colocando para fora que a gente possibilita que outras pessoas percebam também, né? Fiquei com desejo de fazer uma pergunta. Um passarinho aqui cantando do meu lado. Quero causar um pouco, na verdade, botar um pouco de lenha na fogueira, se vocês me permitem. Tenho conversado com muitas pessoas, assim, pessoas, né, que estão conectadas, que nem a gente, a esse movimento ambientalista, o futuro do mundo, né, as mudanças climáticas e tudo mais, mas também tenho conversado com pessoas que vivem fora dessa bolha, digamos assim.
E ouço diferentes vozes, né? Pessoas que estão positivas com o progresso que a gente teve, né? Nessa área, né? No movimento ambientalista. Outras pessoas que nem reparam esse progresso, pessoas que estão negativas, dizendo que acham que as coisas estão piorando. Também escuto pessoas falando que, será, assim, em dúvida, né? Será que dá ainda, sabe? Porque os políticos não estão acordando de alguma maneira. Então, queria escutar um pouco de você, Marcela. Qual é você que está mais por dentro desse movimento, assim? Claro que todos nós fazemos uma certa parte disso, porque a gente está nesse movimento, né, de construção desse ecofuturo, mas queria ouvir a sua opinião e também talvez a opinião de outras pessoas aqui que queiram também opinar do que eles estão sentindo, o que vocês estão sentindo, né, desse movimento aí, né? Não se vai dar ou se não vai dar, porque isso a gente não tem muito como saber, mas como que vocês estão se sentindo? Vocês acham que realmente teve essa mudança ou isso só na nossa bolha que a gente está só olhando para isso? O que vocês acham? Eu posso começar a falar que eu estava pensando esses dias que se não existisse assim pessoas como nós, né, pessoas como, sei lá, vou citar um exemplo, Chico Mendes, ou pessoas que deram a cara a tapa, né, para alguma coisa acontecer, eu acho que já tudo estaria destruído já, porque porque destruir é muito fácil, né? Difícil é você conscientizar e reconstruir, né? Uma árvore para você derrubar é segundos e para ela nascer demora anos. Então, eu fico pensando que nós somos ainda essa força que segura ainda, né? Então, quanto mais pessoas que nós envolvemos, mais pessoas, mais força a gente tem para o nosso lado para conseguir segurar ainda, né? Para nos dar mais tempo ainda de fazer coisas que sabemos o que nós devemos fazer, né? O que nós sabemos. Quem estuda isso sabe muito bem o que deve ser feito. É isso que eu sinto, assim, que às vezes eu fico desesperançosa, né? Que tanta coisa que a gente lê, assim, ai, aumento de emissões, ai, aumento de temperatura, ai, o país não sei X, quer carvão ainda em pleno século XXI. Do lado eu falo, não, se não existisse, se nós não existíssemos aqui, a Amazônia já estaria destruída, já não sei o que mais estaria destruído, muita coisa já teria destruído, porque nós resistimos ainda, né? Eu acho que nosso trabalho é de resistência ainda também, mais do que, né, de conscientização, tudo é também de resistência para segurar essas forças que ainda não entendem, né, o que é o equilíbrio, né, o que é viver em harmonia, que é possível, que não adianta, né, aquela frase, né, que você, se não tiver mais nada, você não vai poder comer dinheiro, né? Você só vai perceber as consequências quando você abrir a torneira da sua casa e não tiver mais água. É aí que você vai fazer. Dinheiro não vai ter como comprar nada, né? Mas eu sinto, eu tenho esse sentimento, assim, nós somos a resistência que estamos segurando ainda. Eu concordo com a Marcela e, inclusive, tem uma notícia lá de 2014, eu estava vendo, que diz que os consumidores estão ficando mais conscientes, né? Isso há 7 anos atrás. Então, a gente vê que ainda se perpetua isso, né? E eu acho que sim, a gente está, tanto a nossa geração quanto as futuras vão ter pessoas com mais essa consciência ambiental, sabe? Então, por mais que a gente vê notícias aí bem ruins ainda, eu tenho fé. Tenho fé em nós. E vai mudar, cara, certeza. Porque, assim, não é só os consumidores, né? As pessoas. As empresas também estão botando o pezinho ali, né? Por mais que ainda seja baby steps, né? Mas estão indo. Então, a gente tem que fazer a nossa parte para isso ficar mais... ficar, tipo, um normal, né? Eu gosto de pensar que daqui a um tempo não vai ter só, por exemplo, moda sustentável e moda convencional. Vai ser só moda, tá ligado? Já vai ser sustentável. Isso em todas as empresas. Pode ser que demore um pouco, mas eu acho que vai chegar uma hora que sim. Enfim, o Paulo colocou aqui, né, todo o grupo que acha que ainda é possível, porém temos que agir e não ficar esperando que os governantes resolvam. Super concordo, né? Minha pergunta ia muito nessa direção, assim.
Eu sei que tem muita gente aqui da comunidade que quer trabalhar com a área do meio ambiente ou só viver mais, né, sustentabilidade. Como que você, né, vê isso, assim, já que você já está trabalhando na área, e eu também já vi alguns vídeos no seu canal que você fala sobre viver uma vida mais sustentável, né? Como que você enxerga isso? E isso da gente não só esperar que outras pessoas façam, mas também começar a agir. Mas também sem carregar, né, a culpa de que, não a culpa, mas o peso de que somos os únicos que precisamos salvar o planeta, né? Como você enxerga isso? Eu quero pular para um exemplo aí que nós tivemos recentemente das Olimpíadas, que eu percebi que vários atletas, né, que eles estavam vindo de programas sociais, né, e não foi um investimento do governo, não foi uma coisa assim que veio, né, das políticas públicas, foram pessoas, né, civis que foram lá e fundaram as suas organizações e colocaram esses atletas nas Olimpíadas, né? E depois o governo pode se vangloriar dos resultados, mas não foi efeito deles, não. Foi efeito das próprias pessoas que foram lá, arregaçaram as mangas e fizeram. Então, o comentário foi feito aqui, realmente a gente tem que fazer o que é possível fazer. E eu gosto de falar também que porque a gente é bombardeado assim com informações, tem que reciclar, tem que comprar sustentável, tem que comprar orgânico, tem que, meu Deus, não sei o que eu faço. Começa uma coisa de cada vez, né? Tem que começar uma coisa de cada vez, senão você vai ficar louco, sob pressão, assim, não saber o que faz. Não faço, não quero, não sei o que fazer, não vou fazer nada. Não, começa uma coisa de cada vez. Se é possível você reciclar, recicla. Se é possível comprar moda sustentável, compre. Se é possível andar de bicicleta, de ônibus, de trem, que faça. Não use o seu carro tantas vezes. Uma coisa de cada vez, a gente não fica sob tanta pressão. Então, eu acho justamente que se cada um, né, de nós que temos consciência, né, começássemos a fazer uma coisa de cada vez, a gente estava andando muito melhor. E também conscientizar as pessoas, eu acho que esse trabalho de conscientização é muito importante. Assim. O que eu faço no meu canal, que é justamente trazer as coisas básicas, né? Eu tenho um vídeo que fala das consequências de jogar papel no chão, né? Lixo no chão. Porque quando eu mudei para uma cidade, eu tinha a minha amiga do colégio que ela jogava as coisas no chão, assim, eu fiquei, o que está fazendo? Você não pode fazer isso. Aí eu expliquei para ela o que acontecia, porque as pessoas não sabem o que acontece, né? Não tem essa visão geral, né? Que você jogando o papel vai inundar possivelmente a sua casa, que está reclamando que está inundando aí a rua. Então, né, começa do básico, assim, da coisa mais básica que você pode pensar. Desde por que não jogar papel no chão. Quem quiser responder, né, que a Elaine perguntou, vocês acreditam que ainda há tempo de revertermos a situação do planeta? Ou vocês acham que daqui para frente só o que podemos fazer é estabilizar o problema? Achei muito bom, mas eu quero só escutar, não? Pergunta de $1 milhão. Exato. Eu vou falar só uma coisa, e aí eu tenho que sair, mas vocês continuem. Mas só o que eu sinto, e aí acho que a Marcela pode falar um pouco mais técnico e tudo mais, mas eu vou compartilhar o meu sentimento. Assim, eu sou do grupo dos otimistas, que eu acho que vai dar para a gente reverter a situação, conseguir ter a humanidade de uma outra forma. Só que existem pesquisas científicas que dizem que não, onde a gente está, né, no racional, num lugar mais científico, ou a gente também está na nossa intuição, no nosso emocional, e coisas incríveis podem acontecer e tudo mais, não sei. O que me leva para frente para continuar o trabalho que a gente faz não é que eu vou falar não se importar, mas não é não se importar com o resto do mundo, não é isso, é não se importar se vai dar certo ou se vai dar errado. Se importar com o que eu posso fazer aqui e agora, que eu vou deixar para as gerações futuras. E saber que eu estou fazendo, o que nem a Marcela falou, estou fazendo o meu melhor para fazer tudo que eu posso nessas minhas para transformar e deixar as chances desse futuro acontecer as maiores possíveis.
Então, quando a gente fala aqui, eu e a Carla, né, que a Econi está aqui para construir um ecofuturo, é isso, a gente quer esse futuro onde a ecologia, essa conectividade entre todos os seres, humanidade e toda a natureza, né, que fazemos parte, seja uma realidade, onde talvez não seja o capital ou o acúmulo de capital o nosso objetivo, mas sim o objetivo de viver em harmonia com todos os outros seres e estar bem com isso. Então, a gente trabalha para isso todos os dias, e se isso vai chegar ou não está no nosso controle, a gente realmente não sabe, porque talvez a gente possa viver a nossa vida inteira nessa transição meio turbulenta, das empresas estarem fazendo coisas legais, aí outras coisas não tão legais, aí umas coisas são greenwashing, outras coisas são de verdade, e aí tem uma galera no movimento ambientalista, outra galera tá lá comendo carne de monte. Então, assim, a gente não consegue controlar, mas o que a gente consegue é ser verdadeiro com o que a gente sente, trabalhar todo dia para mudar um pouquinho, contar para as pessoas, né, influenciar, trazer as pessoas para perto da comunidade, pegar aquele amiguinho que está meio perdido e falar assim, vem cá, vem fazer parte desse encontro aqui com a gente, vem conversar sobre isso, deixa eu te mostrar um livro, e ir trazendo isso e fazendo a sua parte para que essa mudança aconteça. Então, esse é o meu lugar do feeling, né, do sentimento, do que eu sinto, mas também quero saber a opinião da Marcela de tudo que ela estudou, o que também os cientistas vêm falando por aí. Falando cientificamente, colocar meu óculos de cientista, mas o que nós sabemos é que se nós cortarmos hoje, né, ontem, cortarmos agora nossas emissões, é que ainda nós vamos sentir os efeitos, né, das mudanças climáticas, isso é certo. E o que estava segurando, né, todo esse tempo assim que nós estávamos assim, mais ou menos assim, sem perceber muito o que estava acontecendo, eram os oceanos que estavam absorvendo, né, o CO2. E agora a gente está vendo aí níveis de acidificação dos oceanos extremos e já não está conseguindo segurar mais todo esse CO2 que a gente está emitindo, né? Então, nós estamos chegando no tipping point, né? Que eles falam que é o ponto de que vai começar, né? As coisas a ladeira abaixo. Mas o que nós temos que fazer é tentar puxar isso, sabe? Puxar o freio, né? Puxar o freio. Estão aí, vão acontecer e saber se adaptar e puxar o freio, fazendo tudo que a gente pode fazer. Como a Thaís falou, né? Fazendo tudo que a gente pode fazer no nosso nível de cidadão, no nosso nível trabalhando em empresas e governos, onde você trabalha, influenciando para que essas instituições mudem. Porque o que eu falo também em outro vídeo é que todas as instituições são compostas por pessoas, né? Não existem instituições etéreas compostas por robôs só que não tem pessoa envolvida, tudo tem pessoa ali, né? Por trás. Então, nós temos que ser essas sementinhas que vão lá e falam, muda isso daqui, faz isso daqui, né? Eu acho que essa é a visão que nós temos. Nós vamos sentir os efeitos das mudanças climáticas nos anos que vêm, mas o que a gente pode fazer é puxar o freio, né? Com todas essas ações que nós conhecemos, nós temos que fazer. Eu só queria também adicionar, assim, que para mim, mais do que saber se vai dar certo ou não, né? Se a gente não vai, se a gente vai parar um desastre bizarro, né? Que a gente pode chegar, né, nesse lugar desse desastre planetário. Eu sinto que, pelo menos para mim, pessoalmente, tem um lugar muito de, tipo assim, à medida que a gente vai ampliando nossa consciência do problema, nossa consciência da nossa responsabilidade, nossa consciência de como estamos na Terra, para mim é um lugar sem retorno, assim. Eu não consigo simplesmente mais ignorar que as coisas estão acontecendo e, tipo assim, viver minha vida como se, beleza, vou só curtir a vida e dane-se o futuro, sabe? Assim, então, independente se de fato esse futuro vai ser, a gente vai conseguir, a gente não vai ter nenhum aquecimento a mais do que a gente já está prevendo, se vai ter desastres e tal, independente disso tudo, né? De a gente ter essa possibilidade super negativa de coisas acontecerem, eu sinto que realmente, assim, eu concordo, né, com vocês duas, que tem esse lugar de o que a gente pode fazer hoje
e também esse lugar do que no coração a gente sente que a gente tem vontade de fazer, porque eu, pelo menos, eu não consigo mais simplesmente ignorar e não fazer nada. Não é à toa que eu e a Thaís, a gente criou a EcoUni, né? Que a gente acredita ainda que é possível, que a gente pode ampliar essa mensagem para mais e mais pessoas, para quem sabe, uma mudança de paradigma mais ampliado, onde a gente possa, de fato, fazer uma mudança mais impactante, né? Assim, para que a gente possa fazer uma reviravolta, quem sabe, né? Então, acho que depende de cada um de nós o que a gente está sentindo no nosso coração e o que a gente também quer botar no mundo, né? Independente do que vai gerar, que nem vocês já falaram. E tem muito a ver com o propósito, né, Carla? E os valores da pessoa, né? Por exemplo, faz um mês e pouco de comer carne. E mesmo, né, estudando engenharia ambiental e tudo mais, ser formado. Só que daí eu pensei, cara, isso não está alinhado com o meu propósito, que é ajudar as pessoas e empresas, né, a serem mais sustentáveis. Né? Então, assim, eu percebi, né, cara, eu trabalho com o meio ambiente, mas dessa forma, né, nessa questão de carne, eu tô afetando indiretamente, então não faz sentido para mim mais. Então, quando a gente tá claro do que a gente quer para o mundo e para o futuro, eu acho que é mais fácil também, né? Até mesmo para tem pessoas que começaram a cortar carne e tal, um mês, 2 meses depois voltaram, né? Eu acho que isso dá um gás também e ajuda, sabe, nesses novos hábitos que a pessoa cria, né? Então, vai muito do propósito e de valores, né? Se a pessoa valoriza essas questões, então vale a pena ir atrás, né? Você vai falar que eu super concordo com o que o Matheus falou e que todo mundo colocou. E ver se mais alguém tem alguma dúvida para Marcela, só para a gente também não pegar mais tempo da tarde de vocês, para a gente ir encerrando a conversa. A Marcela deixou aqui no chat as indicações de livros. Eu deixei. Antes que eu esqueça, eu já coloquei. Deixa também já aí o seu YouTube. É só Marcela Miranda, né? Não tem erro. No YouTube você acha Marcela Miranda. Eu só ia encerrar mesmo, ver se mais alguém queria falar alguma coisa. E agradecer também todas as colocações, tanto no chat quanto aqui, falando. Eu acho que é super reconfortante nesse momento que a gente está vivendo, tá assim, em conjunto e poder dividir, compartilhar. É muito importante para nossa saúde também mental, assim, diante a tantas notícias ruins. E super agradecer também o seu tempo, Marcela. Eu quero agradecer muito o convite da Gabi, da Eco Universidade, de todo mundo envolvido. Gratidão. Marcela, é um prazerzão ter você aqui hoje. Obrigada por compartilhar seus conhecimentos com a gente. Na EcoUni, a gente sempre acredita nessa multiplicidade, né, de saberes, e não só um especialista ou uma pessoa que tem um conhecimento de tudo, né? Que possamos todos compartilhar os nossos saberes para que a gente possa juntos ir descobrindo novos caminhos, né? Então, queria agradecer mesmo por todo mundo que participa e acompanhe também os nossos conteúdos no Instagram, no site da EcoUni, no YouTube e tudo mais. Estamos por aqui, sempre conectados. Eu quero agradecer novamente o convite do pessoal da Eco Universidade para participar desse encontro. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você gostou, se você tem alguma dúvida. Um comentário seu sempre é válido e a conversa, né, continua aqui nos comentários. A discussão continua nos comentários, que eu tô curiosa para saber o que você achou. Participe do grupo de apoiadores daqui do canal. A partir de R$1 você já colabora para o avanço da educação ambiental e sustentabilidade no Brasil. Deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe o seu vídeo favorito aqui do canal nas suas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau!